Olá, essa é a sexta aula do curso de Economia 2. Na aula anterior, nós começamos a discutir alguns aspectos da oferta, da teoria da firma, e nesta aula vamos abordar a questão dos custos, os diversos custos que as empresas enfrentam. A questão que vai guiar a nossa aula é qual a escolha ótima de combinação de insumos para a produção que minimiza os custos da empresa. E para isso, para chegar lá, nós primeiro precisamos discutir alguns dos tipos de custo que as empresas enfrentam. Os custos fixos, variáveis, médio, marginal, irreversível, de oportunidade de transação. E por fim, discutiremos o conceito de escala, escopo e aprendizagem. Bom, o que é o custo de oportunidade? O custo de oportunidade é um dos principais custos da economia que diferencia os custos econômicos dos custos contábeis. Os custos de oportunidade eles estão justamente relacionados às oportunidades perdidas quando os recursos não são utilizados da melhor forma possível. Ou seja, todos os agentes econômicos se deparam diante de escolhas em que precisam decidir como vão utilizar seus recursos. E ao utilizar de determinada maneira, significa que estão abrindo mão de utilizarem aqueles mesmos recursos de uma outra maneira, de uma forma alternativa. Se ele não for alocado da melhor forma possível, haveria um custo de oportunidade. De ao invés, por exemplo, você tem um capital, aplicar em determinada atividade ou em outro setor, em outra aplicação. Qual é o custo de oportunidade entre essas duas aplicações? Precisaríamos comparar os retornos e o que eventualmente poderia vir a ser perdido no caso de não utilizar da melhor maneira. Por exemplo, uma empresa tem um local que não é alugado. Esse local, esse galpão, vamos supor, que não seja alugado, a empresa deixa de ganhar um certo aluguel que poderia ser utilizado. Então, ela não tem um custo operacional, mas deixa de ganhar uma certa quantia, então é um custo de oportunidade da utilização daquele recurso da melhor forma possível. Os custos de oportunidade, eles geralmente são ocultos, mas devem ser considerados em toda avaliação econômica antes de ser tomado. Os custos irreversíveis, ou também chamados de custos irrecuperáveis, são as despesas que não podem mais ser recuperadas. Uma vez feitas essas despesas, a empresa não tem como recuperar esses custos. Por exemplo, na compra de um equipamento específico que realiza apenas uma determinada atividade. Se por algum motivo, uma inovação tecnológica ou uma mudança do próprio escopo da empresa, ela não utilize mais esse equipamento não tem um uso alternativo. Então, ela teria incorrido, por ter comprado esse equipamento, em um custo irreversível, um custo que ela não poderia recuperar. Mas uma vez tomada essa decisão, não há mais muito o que fazer. Então, em economia, os custos irrecuperáveis geralmente são considerados na hora da decisão, na hora da tomada da decisão. Quanto, por exemplo, vamos realizar um novo investimento, teremos que avaliar se esse investimento implica muitos custos irreversíveis ou é relativamente fácil para a empresa, se ela precisar realocar um pouco o capital que ela utilizou de outra forma, ela teria um custo irrecuperável, nesse caso, menor. Caso contrário, ela teria custos muito elevados e talvez não compensasse, dado o retorno que ela espera, realizar o investimento. Bom, além dos custos de oportunidade e dos custos irreversíveis, nós temos os custos fixos e os custos variáveis. Os custos fixos são aqueles, como o próprio nome diz, que não variam conforme varia o nível de produção e só podem ser eliminados se a empresa deixar de operar. Então, o custo fixo, basicamente um custo de aluguel, seja a empresa operando ou não, produzindo 0 unidades ou 10 unidades de um determinado produto, ela tem um custo fixo de pagar todo mês aquele aluguel, por exemplo.
O custo variável já se refere aos custos que variam conforme varia o nível de produção. Por exemplo, as matérias-primas que a empresa utiliza no nível de produção, na sua produção. Então, se elas precisar utilizar para produzir uma camisa, por exemplo, mais algodão, mais matéria-prima, os custos vão variar de acordo com as unidades, a quantidade que ela produz. São os custos variáveis. E o custo total nada mais é que o custo fixo mais o custo variável. Todos os custos fixos e os custos variáveis que a empresa possui. O custo marginal ou incremental é o custo resultante da produção de uma unidade adicional de produto, ou seja, quanto custa ela produzir uma unidade a mais, um produto a mais. Como o custo fixo não varia conforme o nível de produção muda, então o custo marginal vai se referir apenas à variação do custo variável ou à variação do custo total, dada a produção de uma unidade extra de produto. Então, pode ser expresso por essa fórmulazinha. Já o custo médio, ele nada mais é do que o custo total dividido pela quantidade total de produção. Então, o custo por unidade de produto, esse é o custo médio, o custo total médio. O custo fixo médio nada mais vai ser do que o custo fixo dividido pela quantidade de produtos fabricados. E o custo variável médio, o custo variável dividido pelo total de produtos. Até agora nós discutimos alguns custos relacionados à produção das empresas, mas há também os chamados custos de transação. O que são os custos de transação? Os custos de transação basicamente se referem justamente aos custos que as empresas têm ao irem ao mercado. Então, os custos das transações no mercado. E muitas vezes essas transações elas são bastante custosas. As empresas, umas com as outras, ao se relacionarem, precisam estabelecer, por exemplo, contratos. E os custos relacionados aos custos de elaborar um contrato, ou mesmo garantir o cumprimento de contrato, está relacionado aos custos de transação. Dá uma dimensão do que são os custos de transação. E diversos fatores podem acabar ocasionando custos de transação mais elevados. Por exemplo, as informações, se as informações são assimétricas, nem todos os agentes econômicos têm as mesmas informações a respeito de determinado produto, ou quando, por exemplo, vai se contratar novos trabalhadores, há algumas informações, as informações são assimétricas, você não sabe necessariamente toda a capacidade daquele trabalhador ou a qualidade do produto que uma empresa pode estar vendendo, um consumidor. Então, você precisa estabelecer alguns contratos em geral, e os contratos podem muitas vezes ser custosos diante de diversas incertezas que se enfrentam no mundo real. Então, os custos de transação tendem a ser elevados. E isso ajuda a decidir, por exemplo, a estrutura de governança, como que a empresa irá se comportar, se ela vai internalizar essa produção ou se ela prefere ir ao mercado e adquirir no mercado, por exemplo, determinados bens. Ela pode buscar junto a fornecedores ou mesmo produzir alguns bens. E isso está relacionado à comparação entre os custos de produção, se ela internalizar, com os custos de transação, que seriam os custos que ela teria diante de obter diretamente esses produtos no mercado. Bom, aqui nós temos uma tabelinha que reflete um pouco a estrutura de custos. Por exemplo, nós temos nessa segunda coluna, a primeira coluna do nível de produção da empresa, a segunda coluna do custo fixo, ou seja, o custo fixo nós vimos que ele é fixo conforme varia o nível de produção, ou seja, ele se mantém constante ao longo de todo o nível de produção. O custo variável vai aumentando à medida que uma unidade a mais de produto seja fabricada. E o custo total nada mais é que a soma do custo fixo com o custo variável. O custo marginal, ele é zero, obviamente, para nenhuma unidade produzida.
e conforme uma unidade adicional de produto seja produzida, ele aumenta em determinada proporção. Ele vai se reduzindo a partir de um momento, ele passa a aumentar dependendo dos rendimentos dentro da produção da empresa. O custo fixo médio ele é declinante em todo o nível de produção, porque ele é fixo dividido pelo nível de produção. Conforme o nível de produção aumenta, obviamente, o custo fixo médio vai ser declinante. O custo variável médio nada mais é que o custo variável dividido pela quantidade de unidades produzidas, e o custo total médio, como nós falamos, o custo total da produção dividido pelo nível de produção. E como o custo fixo médio ele declina, tendendo a zero conforme maior seja o nível de produção, o custo total médio, conforme a produção também vai se expandindo, reflete-se, se aproxima muito mais do custo variável médio, conforme a produção aumenta. Bom, diante disso, nós vimos na aula passada algumas escolhas da empresa, algumas, na verdade, possibilidades de combinações de insumos de fatores de produção que combinados gerariam o mesmo nível de produção, que é a curva, a isoquanta, ali representada pelo Q1, Q minúsculo 1, né? Daí nós temos também, a partir de todas essas questões de custos, os diversos tipos de custo, a linha de isocusto. O que são as linhas de isocusto? Essas linhas, essas retas, né? Que ali naquele caso intercepta, tangencia a isoquanta no ponto A. As linhas de isocusto elas representam as combinações possíveis de insumos que podem ser adquiridas mediante dado custo. Vocês devem se lembrar da aula da teoria do consumidor, que nós vimos que os consumidores faziam escolhas baseadas em determinadas restrições orçamentárias que eles têm. Assim, o fazem também as empresas, que elas têm algumas restrições de custo. Então, as suas escolhas de como elas vão combinar os insumos depende um pouco dos custos, como os custos que ela enfrentará. Então, é a mesma coisa do consumidor, aquelas linhas. A linha de isocusto é obtida assim como era obtida a linha de restrição orçamentária, a linha orçamentária. Mas agora é expressado pelo custo, o preço do trabalho, que é representado por W, o custo, por exemplo, os salários, vezes a quantidade de trabalho utilizada, mais o custo do capital, vezes a quantidade de capital utilizada. Reorganizando isso, nós temos essa expressão em que a inclinação é dada por menos W sobre R, ou seja, a relação entre os preços do trabalho e o preço do capital, os custos envolvidos em cada um. Então, a inclinação é dada por isso, que também é igual, como nós vimos, à taxa marginal de substituição técnica na última aula. E igualando isso, ambas as equações, nós temos que a escolha minimizadora de custos, aquela escolha, a combinação ótima de insumos ao menor nível de custo possível, é dado justamente naquele ponto ali em que a curva, a linha de isocusto tangencia a isoquanta. E isso ocorre justamente onde o produto marginal do trabalho sobre o produto marginal do capital é igual à relação dos seus preços, do preço do trabalho sobre o preço do capital. É o ponto de tangência, portanto, entre a isoquanta, que representa o nível desejado de produção, e uma linha de isocusto. Esse ponto de tangência nos informará onde obteremos os menores custos para esse nível de produção. Ótimo. Bom, agora nós temos alguns conceitos que também são importantes no sentido de relacionar os custos das empresas e o nível de produção das empresas. Então, nós podemos ter economias ou deseconomias de escala, o que significa que se o nível de produção
aumentar, o que ocorre com os custos das empresas? Se houver economias de escala, os custos de produção vão variar em menor proporção que a variação da produção. Ou seja, ao aumentar a produção, o nível de produção, o custo de produção vai aumentar em menor proporção. Isso significa que operam economias de escala nessa produção. Se os custos de produção variarem em maior proporção que a variação do nível de produção, isso significa deseconomias de escala. É expresso por essa fórmula, que é uma forma, se nós lembrarmos da segunda aula, da forma de elasticidade, no caso da elasticidade do custo em relação ao produto, ao nível de produção. Ou seja, quanto que o custo vai variar, dado uma variação, por exemplo, de 1% no nível de produção. Se os custos variarem mais que proporcionalmente, por exemplo, eles se reduzirem mais do que aumentarem menos que proporcionalmente a variação de produção, nós teríamos que haveria economias de escala nessa produção. Se os custos de produção aumentarem mais que proporcionalmente, daí sim aumentarem em maior proporção do que a variação do nível de produção, teríamos deseconomias de escala. Ela também pode ser reescrita, essa equação da elasticidade de custo pelo produto, como custo marginal pelo custo médio. E essas relações, então, podem ser observadas. Se esse valor for menor que 1, economias de escala, o custo marginal da empresa é menor que o seu custo médio. Se houver deseconomias de escala, isso significa que esse é maior que 1, o custo marginal é maior que o seu custo médio. Bom, economias de escopo ocorrem quando uma empresa produz mais de um produto. Se ela produz 2 ou mais produtos, 2 ou mais bens ou serviços, em geral se pergunta se há economias de escopo nessa produção. E economias de escopo, então, se refere ao sentido de que a empresa ela pode produzir 2 ou mais combinações de produtos com menos gastos do que se esses produtos fossem produzidos em unidades separadas, em fábricas, por exemplo, separadas, em empresas independentes, produzindo cada um produto. E deseconomias de escopo ocorrem quando esse custo da produção conjunta é maior do que os produtos produzidos por empresas independentes, produzindo separadamente cada um dos produtos. O grau das economias de escopo pode ser expresso por essa fórmula, em que nós consideramos o custo da produção de um bem, o custo da produção de outro bem e o custo da produção conjunta de ambos os bens. Então, se esse valor for maior que 0, significa que o custo de produzir conjuntamente, né, é menor do que o custo de produzir as unidades separadas. Se esse valor for menor que 0, significa que o custo de produzir conjuntamente é maior do que produzir essas unidades em empresas separadas. Por fim, nós temos aqui a curva de aprendizagem, a respeito da aprendizagem dentro da empresa e o que isso tem a ver com os seus custos, né? Aprendizado ou acúmulo de experiência dentro da empresa, ela pode gerar redução do custo médio da produção ao longo do tempo. Por quê? Porque daí, nesse caso, operaria uma curva de aprendizagem. Olha a curva de aprendizagem nesse gráfico, significa que se pegarmos apenas um tipo de insumo, aqui horas de trabalho por lote de máquinas, e observarmos a produção cumulativa da empresa, o número cumulativo de lotes de máquinas produzidas, nós temos que essa curva ela é decrescente. Isso significa que quanto que um insumo necessário para a obtenção de determinado nível de produção diminui
à medida que aumenta a produção cumulativa da empresa. Ao aumentar a produção cumulativa, dado o aprendizado, o acúmulo de experiência dentro da empresa, isso tende a reduzir, então, os custos médios de produção ao longo do tempo. Isso ocorre devido ao efeito de aprendizagem. Em síntese, nós vimos nessa aula que a análise de custos é fundamental para a determinação, para a decisão de produção da empresa, para a determinação do seu nível de produção, e analisamos diversos tipos de custo. O custo de oportunidade, que é um custo econômico importantíssimo na análise, por exemplo, de um investimento, uma decisão de produção. Os custos irreversíveis, pouco se pode fazer a respeito desses custos, mas devem ser considerados antes da tomada de decisão. Os custos fixos, variáveis, médio, marginal e também o custo de transação, que junto com os demais custos de produção devem ser levados em consideração na análise econômica. Vimos também que a escolha minimizadora de custos se daria no ponto de tangência entre a linha de isocusto e a curva isoquanta. E também, ao final, discutimos um pouco sobre os efeitos que economias de escala, economias de escopo e também efeitos de aprendizagem dentro da produção das empresas poderiam afetar de diferentes formas os níveis de custo e de produção. Na próxima aula vamos começar a discutir um pouco mais a respeito das estruturas de mercado que encontramos, que as empresas encontram e como elas interagem. Até lá!